Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre um assunto bastante importante. A gente vai falar sobre a ideia do judaísmo como um fato histórico, principalmente com a formação do nosso povo, ligado com a saída do Egito, todos os milagres, as pragas do Egito, o recebimento da Torá, que é isso que é o início de toda a formação do nosso povo e da religião judaica. Começando com um livro muito interessante chamado Kuzari. Esse livro, traduziram inclusive ele para o português, é de um rei que ele fazia muita idolatria e começou a ter uns sonhos dizendo que a intenção dele era boa, mas as atitudes não eram corretas. E ele começou a buscar aonde está a verdade. E começou uma busca em todas as religiões, em todo lugar ele era extremamente questionador. Muitas e muitas perguntas, não se satisfazia com nenhuma resposta. Até que por último ele foi para o judaísmo. O judaísmo ele pensou com certeza, está errado, uma religião muito pequena, um povo muito pequeno, um povo perseguido, sofrido, com muitas leis estranhas. Com certeza a verdade não está com eles. Mas ele já não tinha mais opção, ele chegou até o rabino. Em seu primeiro encontro com o rabino, ele pergunta: no que vocês, judeus, acreditam? E a resposta do rabino foi muito simples. Nós acreditamos no Deus que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Quando ele falou isso, o rei Kuzari, ele começou a rir, ele falou, é isso? Esse é o Deus que vocês acreditam? Na minha busca, todos os povos falavam de um super, mega Deus, que criou o mundo e criou todo o universo. E vocês vêm falar de um Deus que simplesmente salvou um povo da escravidão? Isso é o Deus de vocês? A resposta do rabino foi incrível. E ele falou, todos os povos dizem de um Deus que criou o mundo. Eles têm fé, mas eles não viram isso acontecer. Não tem nenhum testemunha que Deus criou o mundo. É simplesmente uma fé cega. Quando a gente fala que acredita no Deus que tirou a gente do Egito, esse Deus ele se revelou para o nosso povo inteiro, com milagres e maravilhas. E as 10 pragas do Egito, as nuvens que acompanhavam o nosso povo no deserto, o alimento que caía dos céus. E quando a gente chega no Monte Sinai, ele se revela, o povo inteiro escuta a voz de Deus. Deus se apresenta e agora a gente não acredita que Deus criou o mundo. A gente sabe, pois escutamos isso diretamente de Deus. Conclusão. A saída do Egito é a base da fé judaica. E por isso este evento ocupa um lugar central na história judaica, sendo citado em diversos momentos e rituais da vida judaica durante o ano. Não temos fé no fato de Deus ter criado o mundo, mas sim sabemos que foi Ele que o criou. Ou seja, o que a gente está vendo até agora é que a base do judaísmo está associado à saída do Egito. Que Deus se revela para o nosso povo inteiro, que Ele se apresenta, que Ele conta que Ele é o Criador. Início da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, no início, Deus criou o céu e a terra. E quando a gente escuta isso diretamente de Deus, já não é mais uma fé, e sim uma sabedoria. O Ramban, famoso Nachmanides, ele fala que houve muitos equívocos na humanidade. Algumas pessoas negaram a existência de Deus. Outras que ele existe, mas não sabem o que ocorre no mundo. Outras que ele sabe, mas não interfere nos acontecimentos do nosso mundo. Quando Deus escolhe um povo e faz para eles milagres alterando as leis da natureza, automaticamente se anulam os pensamentos errados. E se estes sinais e milagres forem anunciados por um profeta, como foi anunciado por Moshe, fica claro que também existe a profecia e que Deus se comunica com o ser humano. Assim, esses milagres da saída do Egito servem como um testemunho da existência de Deus e da veracidade de toda a nossa Torá. Ou seja, o que a gente tem com a saída do Egito? Deus existe, existe a profecia, ele supervisiona tudo o que acontece no mundo, interfere nos acontecimentos do mundo, sabe tudo o que acontece.
E essa, na verdade, é toda a base do judaísmo. Mas será que isso realmente aconteceu? Os milagres da saída do Egito e a revelação de Deus no Monte Sinai têm sido transmitidos geração a geração nos últimos 3.400 anos. Mas será que esse evento pode mesmo ser considerado como um fato histórico? Como é que a gente pode comprovar que isso realmente aconteceu? Para analisarmos se um evento realmente ocorreu, é necessário que se encaixe nas seguintes condições. 1. Que haja uma grande quantidade de testemunhas. 2. Que o acontecimento seja transmitido continuamente e por diversos meios durante as gerações. 3. Que existam provas arqueológicas que comprovam que essa história realmente aconteceu. E agora vamos tentar analisar cada uma delas. Testemunhas. Um fato vivenciado por 50.000 pessoas, sem dúvida alguma, torna-se um fato histórico. A Torá nos conta que aos pés do Monte Sinai haviam cerca de 600.000 homens, com idade de 20 a 60 anos. Somando esse número à quantidade de mulheres e pessoas abaixo de 20 anos, acima de 60 anos, temos nesse momento cerca de 3 milhões de pessoas presenciando essa revelação divina. É claro que toda a saída do Egito não foi presenciada somente pelo povo inteiro dos judeus, mas também por todo o povo egípcio. E isso faz com que o número de testemunhas sobre esse acontecimento seja ainda maior. Na prática, quando a gente fala de alguma coisa estranha, quando é uma única pessoa que fala sobre o milagre e tal, a gente sempre vai colocar uma dúvida. Mas de repente, quando um povo inteiro, uma cidade inteira, todo mundo fala exatamente a mesma coisa e que aquilo realmente aconteceu, dificilmente a gente vai dizer que todo o povo, ou todas as pessoas, ou toda a cidade ficaram malucas. Se uma pessoa fala, por exemplo, que viu um disco voador, eu vou falar, o cara está doido. Agora, se a cidade inteira, todo mundo disser que viu, a gente não tem como dizer que todos estão mentindo. Ou seja, a quantidade de testemunhas ela é fundamental para que a gente possa dizer que uma coisa realmente aconteceu. Inclusive no Talmud está escrito, a pessoa que quer mentir, afasta os testemunhos. Porque se você fala que todo mundo viu uma coisa que não aconteceu, isso é muito fácil da gente mostrar e comprovar que é mentira. Quando a Torá fala que um povo inteiro assistiu todos os milagres da revelação divina, impossível disso ser simplesmente uma mentira. Transmissão. Mas como sabemos que realmente tivemos todas estas testemunhas? É verdade que a Torá diz que foi o povo judeu inteiro e todos os egípcios vivenciaram, e a quantidade de 600.000 homens, 3 milhões de pessoas. Mas como é que eu sei que isso realmente é verdade? A única forma de garantirmos é tendo havido uma fiel transmissão desses fatos ao longo das gerações e por diversos meios. Não existe evento histórico que seja transmitido de forma tão sólida como a saída do Egito. Grande parte dos mandamentos da Torá está relacionada à saída do Egito, em lembrança da saída do Egito. Vamos ver alguns exemplos. Pêssar. O povo inteiro, uma vez por ano, para tudo durante 7 dias. Nesses 7 dias a gente não come o pão, que é o principal alimento. Era assim que as pessoas se alimentavam. Não pode ter nada de hametz nas nossas casas. Qual que é a mitzvah? Sentar a família inteira. Contar para os filhos tudo que a gente vivenciou e viu na saída do Egito. Qual é o povo que vai parar, todos os participantes do povo vão parar de comer pão uma semana para contar o que eles não viram? Não existe isso. Como começou essa ideia de Pêssar ou Seder de Pêssar? Na Torá, a mesma geração que saiu do Egito e que vivenciou todos esses milagres é que tem o mandamento de parar de comer hametz, o fermento, durante esses 7 dias e contar para os filhos o que eles viram. O último dia de Pêssar foi o dia que o mar se abriu. E a gente comemora também.
Uma transmissão muito forte, ao ponto da gente mudar o nosso hábito alimentar e se privar do principal alimento. Shavuot. Mais um dia ou 2 dias fora de Israel que a gente para de trabalhar para lembrar o dia que a gente chegou no Monte Sinai e escutou diretamente a voz de Deus. Quem é louco de parar esse dia para comemorar que a gente escutou a voz de Deus se a gente não tivesse escutado? Vamos pensar na primeira geração que isso aconteceu, na saída do Egito. Um dia muito forte que comprova que Deus falou conosco e que todo o povo judeu não somente escutou Deus, mas escutou também Deus falando com Moshe. Sukkot. Vamos sair do conforto das nossas casas? Vamos para cabanas? Lembrar que no deserto a gente habitava de forma provisória em cabanas? E não só isso, mas lembrar também as nuvens que cercavam o nosso povo na saída do Egito. E encaminhavam a gente para o caminho correto, direcionando a gente para a terra de Israel. Kiddush. Todo Shabbat no Kiddush, a gente fala Zecher Litziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. Todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, a gente fala o Shema Israel. E no Shema Israel o que a gente tem? Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Eu sou o Deus de vocês que tirou vocês da terra do Egito. O estudo de Torá. Diariamente é o mitzvah mais importante que a gente tem. E o tempo todo a gente está estudando e contando e falando sobre o que aconteceu na saída do Egito. Tudo isso para que a transmissão seja sólida e não recaia nenhuma dúvida sobre a sua veracidade. Pessoal, qual o evento histórico que é transmitido de uma forma tão forte, com tantos costumes e com tantas mitzvot, e com tantas lembranças, e com tantas mudanças nas nossas vidas pessoais, como deixar de comer o hametz ou comer fora de casa? Tudo isso Hashem ordenou para que essa transmissão seja muito sólida e muito forte, e que a gente entenda que realmente teve essa quantidade de testemunhos, e para que a gente entenda que realmente aconteceu todos esses milagres. Uma transmissão fortíssima. Ramban, Nachmanides, ele fala: uma vez que Deus não deseja fazer milagres em todas as gerações para não interferir no livre-arbítrio do ser humano, ele ordenou que cumpramos sempre, em todas as gerações, mitzvot que nos lembre o que os olhos de nossos antepassados viram. Ou seja, a ideia não é Deus tirar o nosso livre-arbítrio. A ideia é que Deus não se revele. Mas teve sim um momento que ele precisou se revelar, para mostrar para a gente que ele existe, mostrar o que ele quer da gente. Isso aconteceu na saída do Egito. E aí ele ordena para toda aquela geração: ensinem para os filhos de vocês o que vocês viram, porque eu não vou me revelar todas as gerações. Eu não quero tirar o livre-arbítrio de vocês. Assim, estes mandamentos ligados à saída do Egito são imbuídos de importância e gravidade extras, para que sirvam de comprovação e lembrete eterno sobre a veracidade da Torá e a existência de Deus. Ou seja, comer hametz, por exemplo, em Pessach, é visto como uma forma das transgressões mais graves da Torá. Por quê? Porque é justamente a gente deixando de comer o hametz que a gente comprova que aquilo realmente aconteceu. E que Deus tirou a gente do Egito com todos os milagres que aconteceram lá. E agora vamos para o terceiro item: achados arqueológicos. Se a gente fala que realmente um povo inteiro de escravos saiu do Egito, com milagres e maravilhas e 10 pragas, o mar se abre, os egípcios se afogam no mar, obrigatoriamente a gente tem que sim ter muitos achados arqueológicos no Egito. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Além de tudo isso, para que a comprovação desse fato seja ainda mais firme, há necessidade de haverem achados arqueológicos que confirmem o acontecimento. Primeiro vamos começar com o papiro de Ipuer, papiro famoso no Egito. No Museu de Leiden, na Holanda,
encontra-se uma descoberta impressionante: 17 páginas de papiro do Egito Antigo. Grande parte legível, escritos em hieroglifos por um egípcio chamado Ipuwer, em que ele descreve detalhadamente as consequências das pragas que acometeram os egípcios, exatamente como descritas na Torá. Ipuwer escreve que tiveram 10 catástrofes no Egito. Porém, na parte legível do papiro, encontram-se 6 pragas. O texto começa com a descrição de que os escravos pediram para sair livres. Os porteiros dizem, nos deixe ir. Os confeiteiros dizem, parte legível. O faxineiro recusa a levar a carga dele. Sangue. Olha como está escrito lá. O rio é sangue e mesmo assim o homem tenta beber. As pessoas têm medo de experimentar. As pessoas estão com sede devido ao sangue. Essas são as nossas águas. Esta era a nossa alegria. O que podemos fazer? Tudo está perdido. Morte dos animais. Todos os animais, seus corações choram. O gado geme. Granizo. Na verdade, portões, colunas e paredes são consumidas pelo fogo. De acordo com a Torá, tinha um milagre a mais no granizo, que apesar do granizo ser pedras de gelo, aquilo colocava fogo onde ele caía. Exatamente como está escrito no papiro. Gafanhoto. Na verdade, tudo que foi visto até ontem desapareceu. O terreno é deixado virgem como depois da colheita do linho. Não se acha frutas e nem legumes. Fome. Escuridão. A terra está sem luz. Morte dos primogênitos. Aquele que coloca seu irmão na terra está em todo lugar. Somente nos egípcios, na verdade, os nobres estão em angústia, enquanto que o homem pobre está cheio de alegria. Escravos ficaram com as riquezas. Na verdade, homens pobres se tornaram donos da riqueza. E aquele que nem podia fazer sandálias para si mesmo é agora possuidor de riquezas. Isso aparece também na Torá, que a gente pediu e pegou as riquezas do Egito quando a gente saiu de lá. Perseguição e abertura do mar. O dobro de pessoas guerrearam ou se prepararam para uma guerra para devolver o povo que se ajoelha, ou seja, o povo que foi servir a Deus. A gente pediu para sair do Egito para que a gente pudesse se distanciar 3 dias de distância para rezar e servir o nosso Deus. Mais de 1 milhão de pessoas não estão mais à vista. O que está entre o céu e a terra amedronta a todos. As nuvens que acompanhavam o nosso povo no deserto. O caminho se transformou em uma armadilha. O Egito entrou no lugar onde se despejou a água. Os poderosos foram pegos por aquele que despejou a água. Os asiatas, semitas, chegaram sozinhos ao fim do mar, a princípio. Não sobrou ninguém contra eles. Todas as tribos de fora do país se encheram de medo. Isso realmente aparece na Torá, que todos escutaram tudo o que aconteceu, e todos os povos, inclusive da terra de Israel, naquele momento, estavam com medo do povo judeu. Morte ao exército egípcio. Veja agora, a terra é desprovida de realeza. Veja, todas as forças armadas não se encontram em seus lugares, como um rebanho que vaga sem um pastor. Vamos agora para outro papiro. Papiro Hermitage, também muito interessante, papiro egípcio. No Museu de Petersburgo encontra-se o papiro Hermitage, escrito por um egípcio chamado Neferrohu. Ele conta sobre asiáticos que tinham vindo para o Egito como pastores e passaram a morar no país, e que agora se rebelam, pediram para se libertar. A Torá conta claramente também que os judeus foram para o Egito como pastores. Cita várias catástrofes que aconteceram no Egito. Todos os peixes do Egito morreram, o campo foi arruinado, a agricultura foi totalmente destruída, feras vieram o sol se apagou, pessoas morreram em massa. Neferohu se expressa: o país está de cabeça para baixo. Acontece o que nunca tinha acontecido. Lamenta ele ainda sobre a destruição de todos os deuses. Na Torá fala que também os deuses egípcios foram destruídos durante as pragas.
Ele também se queixa que o faraó não soube agir corretamente. Reclama ainda que aqueles que até hoje gostavam tanto de servir os deuses do Egito, hoje servem a outro deus. Tem um outro papiro também com um conteúdo muito parecido, muito breve, também que se encontra no Museu Britânico. Outros. Reprodução de murais encontrados em túmulos faraônicos na Alexandria, Egito, acompanhados por indicações que demonstram que se trata de escravos semitas. A gente está vendo aqui uma foto mostrando trabalhadores judeus e tal, semitas, que não têm uma vestimenta ou costumes igual aos egípcios. Mais uma vez, trabalhando em uma estátua egípcia, descoberta nas minas de Sarbit el-Hadem, encontra-se o Ktav Ivri, escrita antiga dos judeus, citada por nossos sábios no Tratado de Megillah e Sanedrin, que era utilizada paralelamente às letras santas da Torá. Encontraram, então, escritas em hebreu, Ivri, nessa estátua egípcia. O pesquisador M. Grants cita um texto egípcio antigo que conta sobre um indivíduo que se apresentou perante o faraó e transformou um objeto em cobra. E depois pegou a cobra na mão e a mesma voltou a ser um objeto. Exatamente igual ao que consta na Torá. Uma escavação de habitações e de sepulturas em Tel Ed-Dabá, Egito, em 1989, descobriu cidades antigas perto de Goshen. Goshen é o local onde a Torá afirma que moravam os judeus no Egito. Os dados de 800 núcleos de perfuração deram a evidência de um grande número de asiáticos, semitas, durante a 12ª e 13ª dinastias egípcias, compatíveis com a duração e período de tempo da história da Torá sobre a permanência dos judeus como escravos no Egito. Foram descobertos dados demográficos incomuns de enterros em Tel el-Dabá. 65% das sepulturas eram bebês com menos de 18 meses de idade, em comparação com uma porcentagem normal de 20% a 30%. Além disso, havia muito mais sepulturas de adultas fêmeas do que de adultos masculinos. Por quê? Qual é o motivo? O motivo é muito forte. A gente sabe que eles pegavam as crianças judias que nasciam e matavam, e dessa forma tiveram muitas sepulturas de crianças. E além disso, quando mataram os meninos, quem sobrou e quem era maior com a quantidade de túmulos adultos, com certeza seria das mulheres, porque tinham mais mulheres do que homens, uma vez que os homens foram mortos no Nilo. No papiro do Museu de Brooklyn, consta uma lista de escravos no reinado do faraó Sebehotep, contendo mais de 95 nomes de escravos. Mais da metade são semitas, sendo 7 nomes bíblicos, incluindo o nome de uma das 2 parteiras que foram mencionadas na Torá, Shifra. Uma das 5 páginas do papiro do Museu de Brooklyn. Os historiadores da era de 300 antes da Era Comum, Eusébios e Artapanos, com registros antigos da Biblioteca da Alexandria, contam sobre um indivíduo chamado Moses, um príncipe egípcio, que liderou uma campanha militar contra a Etiópia. Um fragmento de uma pedra tumular no Museu Britânico indica que tal evento ocorreu durante o reinado do faraó Renepres Sebehotep. Interessante que na Torá oral conta que Moshe não só guerreou contra a Etiópia, mas ele chegou até mesmo a virar o rei da Etiópia. M. Bietek, em sua escavação em Tel el-Dabá, encontrou túmulos rasos em massa por toda a cidade de Avaris, clara evidência de algum tipo de grande catástrofe generalizada e súbita, não diferente do que resultaria da 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. Ele datou os túmulos em meados da dinastia 14, época compatível com o fim da permanência dos judeus no Egito. Além disso, o sítio arqueológico citado sugere que a população restante havia abandonado suas casas de forma rápida e em massa. No texto em que se está gravado na pirâmide de Unas, em Saqqara, diz: é o rei que foi julgado, por ele cujo nome é oculto, neste dia de morte do primogênito. Similarmente, diz este historiador
que também em um caixão egípcio encontra-se escrito: eu fui julgado por ele cujo nome é oculto no dia da morte do primogênito. Pessoal, qual é o Deus que a gente não pronuncia o nome, que o nome é oculto? É claro que está se tratando do Deus dos judeus, né, que a gente não pode pronunciar o nome dele e que a gente exige que tenha um respeito a mais. Em baixo relevo na Alexandria estão esculpidos egípcios com seus cavalos e carruagens afundando no mar. Olha o desenho, né, mostrando eles afundando no mar, né, as carruagens, os cavalos, os egípcios e tal. O arqueólogo Ron Noayat, depois de pesquisar minuciosamente onde foi o ponto no qual os judeus entraram no Mar Vermelho, tendo em base os versículos da Torá de Shemot e a descrição de Yosef ben Matitiyahu, o historiador, chegou à conclusão que se trata de uma praia no Golfo de Aqaba, às margens do Nueba, Barranco Atir. Realmente, nesse local, Ron encontrou uma coluna com uma inscrição em hebraico arcaico que dizia: Mitzray, Egito, morte, Faraó, Moshe, Deus, Yud-Kei-Vav-Kei, como as letras em hebraico, e Shlomo. Ele acredita que a coluna foi construída pelo rei Shlomo, o rei Salomão, para indicar o local da passagem no Mar Vermelho e comemorar o evento. Inclusive, tem uma barachá que se faz quando a gente passa num lugar onde aconteceu um milagre para os nossos antepassados, e provavelmente por esse motivo o rei Salomão ele fez esse pilar para que todos, quando vissem esse pilar, pudessem fazer essa reza. O pilar do rei Shlomo, que indica o local onde o mar se abriu. Mergulhando no fundo do mar, neste local, em 1978, Ron Noayat e seus 2 filhos encontraram e fotografaram várias partes de carruagens incrustadas de corais. Desde então, vários arqueólogos mergulharam nesse local e revelaram a evidência mais e mais. Caixas de carruagem de ouro, restos de esqueletos humanos, rodas de carruagens de 4, 6 e 8 raios e esqueletos de cavalos foram encontrados. Um dos achados incluíram uma roda de carruagem de 8 raios, que foi levada para o diretor de antiguidades egípcio, Dr. Nassif Mohammad Hassan. Após examiná-la, ele imediatamente anunciou que é da época compatível com o período do êxodo do Egito, pois as rodas de 8 raios só foram utilizadas durante aquele período. Vamos ver agora rodas de carruagem no fundo do mar, encontradas em 1988 e em 2000. Algumas das rodas eram de ouro, 4 raios, e nesse caso as rodas não foram cobertas por corais, pois os corais têm dificuldade de se apegar nesse material. Olha as fotos, né? A gente consegue ver as fotos das rodas, algumas com coral, outras sem coral, e o desenho de como é que era no Egito Antigo, né? Como é que eram exatamente essas rodas. Ossos humanos encontraram no mar, no mesmo local. O osso da direita encontra-se hoje no Museu da Universidade de Stockholm, na Suécia. Ao longo do Golfo de Aqaba, o declive da praia cai abruptamente embaixo d'água em cerca de 45 graus. Com todos os animais e as crianças, a tarefa seria praticamente impossível. Somente no local citado, o percurso cai num declive gradual de 14 graus a uma profundidade bem menor. Ou seja, era o local exato onde seria possível com tranquilidade atravessar o mar. Escavações arqueológicas no deserto do Sinai, em 1956, demonstraram que diversos lugares foram habitados temporariamente por um enorme número de pessoas, o que é considerado uma incógnita pelos historiadores, pois essas áreas já eram completamente desérticas naqueles tempos. Ou seja, como pode ser que tinham pessoas que moravam e tantas pessoas morando no meio do deserto? E por algum motivo, abandonaram esses locais subitamente, sem sinais de guerra ou perigo. Na verdade, é exatamente o que a Torá coloca para a gente. A gente ficou os 40 anos no deserto. A gente tinha nuvens que protegiam a gente durante a nossa estadia no deserto, alimento que caía dos céus, o maná.
E quando as nuvens começavam a se movimentar, era sinal que a gente tinha que sair desse local imediatamente e seguir para um próximo local. Os focos de assentamentos encontrados pelos arqueólogos, como por exemplo Kadesh Barnea, são parte dos locais citados pela Torá, como sendo os pontos onde os judeus passaram no deserto. O historiador Daniel Levi aponta, segundo seus cálculos, que estas escavações datam exatamente o período que seria, segundo a Bíblia, o considerado pós-êxodo. Nestes focos encontraram-se utensílios de trituração, o que nos lembra a descrição da Torá de como era preparado o man para a alimentação no deserto. Quer dizer, o man, quando caía dos céus, a gente precisava triturar e preparar para a gente poder comer. Assim aparece na Torá. E realmente encontraram esses moinhos, mas os próprios arqueólogos não entenderam o que eles moíam se não tinha agricultura, se era um solo completamente desértico. Em uma das pedras de Alamerana encontra-se uma carta dos reis de Canaã, Israel, para os egípcios, reclamando pelo fato dos egípcios terem deixado o povo Ha'aviró, hebreus, sair do Egito, pois no momento estavam guerreando e conquistando partes de Canaã. Reprodução de hieroglifos encontrados em uma pedra no Egito, onde está escrito a palavra Israel. Para finalizar, a saída do Egito com todas as revelações e milagres realmente ocorreu. As 10 pragas, que o mar ele se abre, a nuvem que cercava nosso povo, o alimento que caía dos céus, a revelação de Deus no Monte Sinai, escutar a voz de Deus diretamente. Tudo isso realmente ocorreu e nós temos para isso muitas testemunhas, basicamente 2 povos, milhões de pessoas. Uma transmissão fortíssima pelas gerações, não somente de forma oral ou de estudo, mas também de mitzvot práticas que comprovam que aquilo aconteceu. E nenhum povo no mundo vai fazer uma mudança tão forte de comportamento, com regras tão doidas, por uma coisa que eles não viram. Deixar de comer o pão, o principal alimento em Pêssar, sair de casa em Sukkot, comemorar o dia que escutaram a voz de Deus sem ter escutado. Nada disso seria possível se eles não tivessem visto. E tudo o que eles viram, eles foram transmitindo de uma forma incrível, geração após geração. E achados arqueológicos que a gente viu agora que não tem limite, não tem fim. Entrando na terra de Israel, então, o que mais tem é a arqueologia. Mas será que as pragas não ocorreram de forma natural? Essa é a grande pergunta que com certeza vocês já escutaram, que talvez na verdade não eram sangue, eram algas, e essas algas acabou causando que tivesse a saída dos sapos, e os sapos morreram, causando os piolhos, e assim por diante. Para começar, mesmo que a gente disser que as coisas aconteceram de forma natural, qual foi a última vez que aconteceu novamente os mesmos eventos um atrás do outro? E como pode acontecer justamente naquele momento e através dos eventos naturais, o nosso povo sair da escravidão do Egito? Mesmo se for de forma natural, e assim fala também um grande sábio chamado Abarbanel, ainda assim a gente vê claramente a intervenção de Deus controlando a natureza. Tudo no momento certo e da forma certa. Mas a maioria das opiniões fala que não. A grande pergunta que a gente tem é: se naquele momento tinha tantos milagres, por que não tem hoje em dia? E se hoje a gente não tem tantos milagres, por que no passado sim tinha? E a resposta é que em algum momento na história da humanidade, Deus precisa se revelar. Mostrar para a gente exatamente que Ele existe. O que é o certo, o que é errado. O que Ele espera da gente. E depois Deus fala: agora eu vou me ocultar. Eu vou devolver para vocês o livre-arbítrio. Ensinem para os filhos de vocês o que vocês viram. Transmissão fortíssima, geração após geração. E mesmo se a gente quiser escapar de Deus, dizendo que foi um fenômeno natural, a gente não vai conseguir. Não tem nenhuma explicação que vai mostrar como pode ser que caía comida dos céus para sustentar um povo inteiro no deserto durante 40 anos.
Não tem nenhuma explicação que vai explicar como a gente pode escutar diretamente a voz de Deus no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Nenhuma explicação vai explicar como a gente escutou Deus falando com Moshe. E está escrito que a gente só acreditou em Moshe porque a gente escutou Deus falando com ele. Aquela revelação incrível do Monte Sinai, com o fogo, o mar se abrir. E não daria para dizer que é vazante e enchente, mas os egípcios não sabiam nadar. É claro que sabiam, eles moravam perto do Nilo. Como vai explicar a morte dos primogênitos? No final, a gente vai sempre voltar para Deus. E a gente vai entender que isso aconteceu. E dessa forma, isso é a base de todo o judaísmo. Não é uma pessoa que contou, não é uma pessoa que disse que falou com Deus, não é uma pessoa que se encontrou com um anjo. É um povo inteiro que escutou a voz de Deus, recebeu a Torá no Monte Sinai. E a gente não tem fé que Deus criou o mundo ou que tirou a gente do Egito. A gente sabe que isso realmente aconteceu.